Boa tarde. Temos gestores aqui hoje. Temos gestores que têm a cabeça fervendo aí com seus colaboradores. Temos gestores que têm várias preocupações. Tem demissões, tem contratações, tem tudo aí para fazer? Temos? Ou só na Suíça que acontece isso? Acho que no Brasil acontece também, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema aí que eu acredito que seja um ponto forte da nossa atualidade, né? Estamos passando aí por muitas modificações, inteligência artificial o tempo todo, mas hoje eu quero falar aqui de inteligência emocional para gestores, que é um grande desafio da atualidade. Eu sou a Vivian, eu sou da Insight, a nossa empresa é de Florianópolis, eu espero que vocês sigam ela nas redes sociais, por favor. E nós acreditamos que gerir é humano, nós adoramos a inteligência artificial, mas nós acreditamos aí que a realidade é de pessoas para pessoas e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Vivian Duarte, eu sou a cofundadora da Insight. Eu sou treinadora e mentora comercial. Eu trabalho na área comercial há 24 anos e há 18 anos eu trabalho na gestão de pessoas, lidando com gente, sempre fui muito enxerida e foi isso que acabou me ajudando aí a migrar para a área da gestão. Sou apaixonada por vendas, mas também sou apaixonada por gestão. Eu sou Master Practitioner em PNL, eu não sei se alguém já ouviu falar em PNL aqui, que legal. É um grande diferencial da atualidade, né? E toda a nossa metodologia é baseada, é pautada na PNL para que a gente possa cada vez mais se aprofundar aí no coração das pessoas, ajudando na programação neurolinguística, que é o que a PNL aí significa. Trabalho na área de treinamentos aí há 6 anos, né? Já trabalhei com grandes players do mercado. E o meu grande objetivo é saber lidar com gente. Então, tudo que eu estudo hoje é para entender cada vez mais do ser humano. Né? Acreditamos que por trás de tudo sempre vai ter uma pessoa e é essa a minha especialização. E o tema hoje é para isso também. Bom, eu trouxe aqui algumas matérias, né? Algumas reportagens para chamar a atenção de vocês. E uma delas é como a insatisfação de colegas de trabalho pode ser contagiosa. Às vezes a gente faz de tudo, né, para montar uma equipe, para trazer um ambiente de engajamento, né, saudável para dentro da empresa. Mas aí, infelizmente, vem uma pessoa e acaba contaminando esse ambiente. A raiz disso, gente, acaba sendo a inteligência emocional. A falta dela, né? 3 a cada 4 profissionais querem mudar de emprego em 2023, diz pesquisa. De novo, a falta de inteligência emocional. Lidar com pessoas, lidar com processos, lidar com metas, com resultados, isso vai também cada vez mais aí prejudicando, né, contaminando aí a nossa mente, fazendo com que a gente acabe não suportando trabalhar. Por falta de liderança, profissionais de alto nível acabam pedindo demissão e gerando crises nas empresas. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas muitas vezes um profissional ele não sai da empresa por causa da empresa, ele não sai da empresa por causa do cliente, ele não sai da empresa pela falta de resultados, ele sai da empresa, ele se demite do líder dele. E às vezes, gente, o líder, na melhor das intenções, ele só está faltando para ele inteligência emocional. Ele também tem os desafios dele. Uma outra matéria, o que mais faz os profissionais pedirem demissão? Os líderes, os seus gestores. E os gestores fazem isso porque eles querem? Claro que não. Eles batalharam para ter um time, mas por falta de inteligência emocional, faltou ferramentas para eles conseguirem manter aquele time. Trabalho em equipe e inteligência emocional são habilidades mais valorizadas por grandes empresas, diz pesquisa. Graças a Deus, né? Começamos a ter essa consciência aí de ter a inteligência emocional no nosso quadro aí de habilidades necessárias para 2024, 2025, 2026. Isso aqui é de 2023, mas estamos gerando consciência para isso. E eu vou falar sobre o quê? Inteligência emocional, exatamente para gestores. Mas antes, gente, eu quero trazer para vocês aqui o que é inteligência emocional. O que é inteligência emocional, Isaías?
Ótimo, excelente. A inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de identificar as nossas próprias emoções e sentir essas emoções no tempo certo e na intensidade certa. Qual é a emoção que eu estou sentindo? E por quanto tempo eu quero sentir essa emoção? A gente que trabalha na área comercial, muitas vezes, quando a gente fecha uma venda ou quando a gente tem uma notícia boa com o nosso time, a gente fica muito feliz. Mas quando a notícia é ruim, uma venda cai, alguma coisa acontece, um pedido de demissão, a gente fica triste. Só que vocês já pararam para perceber que muitas vezes a tristeza ela fica mais tempo com a gente do que a alegria? Obrigada. É exatamente isso, porque a gente não tem inteligência emocional. Porque inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de gerenciar a emoção e sentir a emoção certa, no tempo certo e na intensidade certa. Então, por que eu fico feliz e eu fico pouco tempo feliz e quando eu estou triste eu fico muito tempo triste? Quando eu estou com raiva eu fico muito tempo com raiva. Então, eu preciso saber gerenciar esse tempo. Isso é inteligência emocional. Eu trouxe da forma mais simples possível para poder conectar com vocês. E, gente, infelizmente, não tem como a gente controlar as nossas emoções. Talvez vocês já tenham lido em algum lugar, né, que dá para ter controle emocional. Não dá para ter controle emocional. A emoção, gente, ela é fisiológica. O meu sócio, ele fala uma coisa que eu acho muito engraçado e que é muito real. Se entrar um leão ali por aquela porta, todo mundo vai ficar com medo. A gente não tem como controlar isso. Porque o medo ele é fisiológico, a raiva é fisiológica. O que a gente consegue controlar é o que a gente vai fazer com essa emoção. E aí entra o sentimento, que é diferente de emoção. Vocês sabiam disso? Emoção é diferente de sentimento. E qual que é essa diferença? Mas, Vivian, eu estou sentindo, é sentimento. Mas o que é emoção? O que é sentimento? Eu também tinha essa dúvida, eu também não sabia disso. E aí, eu quero explicar para vocês. Emoção, gente, é algo que chega de repente. Pense no leão entrando por aquela porta. A emoção é isso. A emoção, ela vem sem pedir licença. Às vezes, alguém trata a gente mal. Às vezes, a gente escuta um barulho. É isso que é emoção. É como aquilo reage, como a gente reage diante das coisas. E isso é emoção. É como se fosse uma montanha-russa, né? Eu até trouxe aqui uma imagem de uma montanha-russa, né? Que ela faz sentir um turbilhão de coisas. E é extremamente intenso, mas geralmente é de fora para dentro. Já o sentimento, ele é um pouquinho diferente. Ele é como se ele fosse um amigo, só que ele vem para ficar. E o sentimento, ele é o reflexo da emoção. Sentimento é o significado que eu dou para aquela emoção que eu acabei de receber. É como eu interpreto ela. E eles podem ser mais complicados ou não, variando de pessoa para pessoa. Eu não sei se vocês já se depararam com alguém que às vezes a pessoa está desesperada, aí você pergunta para a pessoa o que aconteceu, a pessoa fala para você, você fala, mas é só isso? Porque eu reajo diferente diante daquilo. Então, o sentimento, ele sempre vai ser algo que foi interpretado, teve uma interpretação. Por isso que ele é um amiguinho que vem para ficar. Sentimento também, eles gostam de refletir sobre situações e dar um significado para elas. Então, às vezes, algo que aconteceu comigo gerou um significado. E algo que aconteceu com você, como é o seu nome? Tailane? Algo que aconteceu com a Tailane foi diferente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu estava dirigindo em Florianópolis. Você é daqui? Não? Florianópolis tem trânsito, tá? É o único defeito aqui de Florianópolis. Mas tem. Tinha que ter, né? Algum defeitinho, né? E você está dirigindo em Florianópolis e, de repente, um caminhão te fecha. Eu posso ficar com raiva do caminhão. Mas, se a Tailane, por exemplo, ela teve um incidente com um caminhão, esse caminhão traz uma memória triste para ela de algo que aconteceu envolvendo o caminhão, aí, o sentimento que ela vai ter quando o caminhão fecha ela é diferente do meu. Por isso que o sentimento é como se ele passasse por um filtro de interpretação, que é diferente da emoção. Então, como qualquer boa amizade, eles podem ser influenciados por fatores individuais, como experiências pessoais, valores e crenças. O lugar que eu cresci, o lugar que eu nasci, o lugar que eu morei, a escola que eu estudei, tudo isso vai interferir nos meus sentimentos. Então, só para recapitular, eu vou sentir a emoção e eu vou dar um significado para essa emoção. Isso é o sentimento.
e esse sentimento ele é diferente de mim, ele é diferente do Luiz, ele é diferente da Tailane. Então, por isso que a gente precisa ter essa inteligência emocional. Porque se eu tenho nome para os meus sentimentos, eu vou julgar que ela também vai dar um nome para o sentimento dela igual ao meu. E aí eu posso me sentir incompreendida. E isso que dá um rolo danado nas empresas, né? A gente está falando de gestão aqui, então é por isso que eu trouxe essa reflexão. E aí, gente, o sentimento, diferente da emoção, ele pode sim ser operado. É como se a gente tivesse um controle remoto. Quem já assistiu Divertidamente aqui? É maravilhoso, né? Gente, eu falo que ele não é um filme para criança, né? Ele é um filme para todo mundo, né? Eu já assisti várias vezes. Quem não assistiu? Assista, por favor. E agora tem o 2 ainda, é maravilhoso. Então, lá no Divertidamente tem a sala de controle. E aí, cada hora vem uma emoção ali assumir a sala de controle. É a mesma coisa. O sentimento a gente consegue controlar ali. E aí, é isso que eu quero falar para vocês hoje. E eu vou trazer as chaves que fazem você ficar com o controle remoto dos sentimentos na mão. Então, a partir de agora, eu vou trazer 10 chaves para trazer a inteligência emocional para vocês e, principalmente, estará no controle de vocês se vocês quiserem ou não utilizar essas chaves. Vocês querem as chaves? Querem? Então, vamos lá. Primeira chave, gente. Monitore seus pensamentos. Simples, né? Parece que é simples, né? Mas na hora que a gente está lá no corre-corre da área comercial, os pensamentos eles estão a milhão. E muitas vezes a gente não consegue monitorar os pensamentos. Só que olha que interessante. Pensamento gera sentimento, que gera ação, e algumas pessoas podem substituir essa palavra por comportamento, que gera um resultado. Então, se eu tenho um pensamento, logo eu gero um sentimento, aonde que está a raiz das minhas emoções e dos meus sentimentos? No pensamento. Às vezes, o Luiz, gente, ele é meu sócio e ele é meu sócio de vida também, né? Ele é meu marido. E eu tô lá assim, ó, com uma cara feia, assim, ó, de repente ele passa por mim e fala: o que você está pensando, hein? Porque ele sabe que se eu tô com aquela cara, alguma coisa boa eu não estou sentindo. E aí ele já me cutuca. O que você tá alimentando aí nesses pensamentos? E eu convido vocês a fazerem isso com as pessoas que vocês gostam. Falem para elas que o cerne da inteligência emocional é no pensamento, ok? Ação prática para todos os pontos, para cada chave que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer uma ação prática. E qual é a ação prática? Questione seu cérebro. Dissocie. Alguém já ouviu falar nesse termo? Dissocie? Já? Quem não ouviu falar? Levanta a mão, por favor. Dissociar é quando você vê algo de fora. Sabe quando você sonha, que daí lá no teu sonho você está se vendo lá embaixo? É isso. Dissociar é isso. É quando você se vê diferente de onde você está, por um outro ângulo. Então, quando os seus pensamentos estiverem tomando conta de você, faz de conta que você saiu do corpo, e não é muito difícil, né? A gente saiu do corpo. Faz de conta que você sai do corpo, dissocia e questiona aquilo. Porque, às vezes, a nossa mente, ela cria uma situação surreal para nos proteger. Então, o que a gente faz? A gente fala: é verdade isso? E aí o pensamento vai fazer assim, ó, e vai sumir. Experimentem, tá bom? Segunda chave, gente, se conheça. Se conheça. A gente conhece tanta gente, mas às vezes a gente não conhece a gente. A gente não sabe como a gente funciona. Saber como você funciona é o primeiro passo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, gente, que eu presto atenção em tudo. Eu sou mais observadora. Eu não sou tão faladora. Eu gosto de prestar atenção, eu gosto de ouvir. E eu sou casada com um homem que adora falar. Ele fala pra caramba, gente. E esse é o jeito dele. E é exatamente por isso que dá certo, né? Porque imagine se não tivesse ninguém para ouvir ele. E se não tivesse ninguém para falar? Só que eu me conheço, eu sei que eu funciono assim. E eu estou dando um exemplo para vocês. Só que no dia a dia, com a nossa equipe comercial, muitas vezes os nossos colaboradores, eles se comportam de formas diferentes do que a gente se comportaria. Principalmente porque o nível de maturidade deles muitas vezes é menor. Senão não precisaria ter gestores, né? E aí, o que a gente faz?
a gente fica com raiva, a gente fica triste, a gente fica irritado. Por quê? Porque eu sei que eu funciono diferente, mas às vezes eu não paro para pensar nisso. Então, quando você se conhece, você consegue entender que aquela pessoa é diferente de você. Ah, eu costumo ouvir mais do que falar. Eu não gosto de barulho. Eu sou uma pessoa que eu acordo muito cedo, eu não gosto de pessoa falando muito na minha cabeça. Ou eu sou uma pessoa que eu adoro fervo logo de manhã. E aí eu vou lá para a minha instituição, chego lá, o meu colaborador está ali sentado, que na minha cabeça ele está de cara feia. Mas na verdade, gente, ele só funciona daquele jeito. E aí sabe o que acontece? Os gestores falam assim, está desengajado. É isso que acontece. Então, quando eu sei como eu funciono, eu acabo também prestando atenção em como as pessoas funcionam. E isso vira o jogo, tá? Não é à toa que eu trouxe aí como a segunda chave. Qual ação prática que vocês podem fazer? Gente, façam testes de perfil. Não sei se vocês já fizeram algum teste de perfil. Na internet tem bastante. Eu sou especialista, eu faço teste DISC, eu faço temperamentos, eu faço Human Guide. Tem uma porrada de teste que eu faço. Se vocês quiserem me chamar depois lá, eu faço com vocês. Mas se vocês não quiserem me chamar, vão lá no Google, teste de perfil, e faz. Porque quanto mais você entender como funciona, menos você vai questionar a forma como o outro funciona, porque você assume esse controle. Tá? Chave número 3, conheça de gente. Conheça de gente. Gente, eu sempre falo que o gestor, ele precisa fazer uma especialização de gente antes de qualquer coisa. Porque ele vai lidar com pessoas diferentes. Conheça de gente, invista nisso. Busque entender sobre como as pessoas funcionam. Só que você só consegue fazer isso depois que você se entende. Eu vou buscar entender como as pessoas funcionam, mas eu não sei nem como eu funciono. Não adianta nada. Por isso que é a chave número 3, tá? Então, o que acontece? Quando você conhece de gente, você não leva para o lado pessoal. Eu vou contar uma coisa que aconteceu para vocês. Uma vez eu tive uma situação bem desafiadora. Eu trabalho, há 18 anos aí na gestão. Eu tive uma situação bem desafiadora e naquela situação a minha vontade era ligar para a colaboradora. Mas eu sabia como ela funcionava. E eu sabia que eu precisava esperar até o outro dia. É um detalhe bobo. Mas se a gente não conhece de pessoas, a gente passa a mão no telefone e liga. E isso pode gerar um problemão depois disso. Eu estou trazendo um exemplo pequenininho. Mas se eu entendo de pessoas, eu consigo ter uma gestão diferente. Eu consigo me irritar menos, eu consigo ficar mais feliz, eu consigo gerenciar melhor as minhas emoções, os meus sentimentos, na verdade. E aí, gente, a ação prática é estude comportamentos, estude perfis, se aprofunde, né? Busque conhecer de gente. Se vocês quiserem, me chama lá no Instagram, no direct, eu mando vídeo, eu mando dica de livro, eu faço o que vocês quiserem, eu não vendo esses materiais. Mas nesses meus 18 anos aí, eu me aprofundei em perfis exatamente porque eu entendi que esse era o jogo de um bom líder. Então, virem essa chave. Mais uma chave. Tenha um dia planejado e com janelas de tempo. Quem coloca janela de tempo aqui no dia? Parabéns. E sabia que de 10 gestores que eu falo, pelo menos 6 ou 7 não têm esse hábito. Aí eu trouxe aqui porque parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito também. E aí, você não controla o tempo das pessoas. Às vezes, você vai conversar com alguém, você tirou 30 minutos para fazer um feedback, 20, 40, não sei como funciona a tua gestão. E aí, aquela pessoa está num momento que ela precisou de 50 minutos. E aí, você já atropelou o teu próximo compromisso, que era uma visita num cliente, ou um cliente ia vir, ou uma reunião com o teu financeiro. Como que fica a tua cabeça numa situação dessa? Você começa a ficar nervoso. Você começa a ficar ansioso. E, às vezes, você fica até irritado. Porque como você está nervoso e ansioso, aquela pessoa parece que ela começa a falar mais devagar. É coisa da nossa cabeça, mas parece que ela começa a falar mais devagar e a gente começa a ficar irritado com a pessoa. Ela está falando do mesmo jeito. Só que porque eu não tenho uma janela de tempo, já comecei ali a bater o pezinho, ficar nervosa, bater a caneta. Então, se você coloca 15 minutos
entre uma atividade e outra, de preferência até 30, gente. Se você está num dia de um a um, né, com os seus colaboradores, coloca uma janela um pouquinho maior, se dedique a isso, porque vai ajudar. Eu falei e não coloquei aqui o slide. Então, menos surpresas, menos emoções inesperadas. Quando vocês têm aí um planejamento, gente, é como se vocês tivessem um mapa na mão. E quando você tem um mapa na mão, você foge dos imprevistos. Então, você logo está protegendo aí seus sentimentos. Ação prática. Pare de acreditar que você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ai, gente, eu era muito fera. Eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo. Eu achava, né, que eu fazia 3 coisas. Eu falava para todo mundo, não, porque eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Engano meu, né? A gente não consegue, inclusive isso é comprovado cientificamente. E detalhe, existe um estudo de que se você para uma coisa que você está fazendo, quando você é interrompido, você demora até 15 minutos para voltar para aquela página que você estava anteriormente. Então, faz uma coisa de cada vez e faz muito bem feito. Esse é o segredo. Próxima chave. Chave número 5. Não sinta os resultados. Tenha indicadores. O nosso colega, teve um palestrante que falou aqui, acho que uma antes dessa que teve agora, e ele falou todo o processo ali, foi incrível o que ele trouxe. E ele trouxe, né, os KPIs, né, que são ali os indicadores. Gente, é muito comum os gestores falarem assim, eu estou sentindo que ele não está motivado. Eu estou sentindo que ele não está engajado. Eu estou sentindo... Gente, a gente não pode sentir a gestão. A gente até pode ter intuição, né? Porque nós somos seres humanos, né? Nós temos isso dentro da gente. Mas a gente não pode deixar com que isso guie a nossa gestão. Eu posso sentir, mas eu preciso ir lá e levantar as informações. Eu preciso levantar os números, eu preciso levantar quantas ligações, eu preciso levantar quantos clientes que avançaram, quantos clientes que não avançaram, por que não avançaram. Eu quero fazer uma troca de voz, eu vou perguntar para aquele cliente por que ele não fechou com o vendedor, como se fosse um pós-venda, né? A gente chama, na Insight, que é a nossa empresa, a gente chama de pós-não-venda. Eu vou ligar para o cliente, vou fazer uma pesquisa com ele e vou entender por que ele não fechou. Mas eu preciso ter números, porque se eu não tenho números, eu estou sendo injusto. Eu estou me baseando pelos meus sentimentos e não pela realidade. E aí, se você tem um vendedor que tem um determinado perfil, que eu não vou falar aqui, mas tem vendedores que têm um perfil que é mais analítico, vou falar assim. E ele sabe quantas ligações ele fez, ele sabe com quantos clientes ele falou. E você vai falar para ele que você está sentindo que ele não está legal, ele vai falar, eu estou legal sim. Eu fiz 50 ligações, fiz 40 follow-ups, fiz isso, fiz aquilo. Então, você precisa ter a informação antes. Você precisa buscar essa informação para você não ser injusto e não julgar aí o teu colaborador. Qual que é a ação prática? Foque em atividades e não no resultado. Ele, inclusive, falou isso. Eu não posso focar na quantidade de matrículas, eu não posso focar no resultado que aquela pessoa vai fazer. Eu tenho que focar nas atividades que vão levar ela a ter esse resultado. Quantas prospecções, quantos pedidos de indicação, quantas ligações, quantos follow-ups. Porque se essa pessoa fizer todas essas atividades, aí sim ela vai ter resultado. Então, se eu foco no resultado, eu fico ansioso, eu fico nervoso e eu fico irritado. Qual que é a ação prática aqui, gente? Opa! Eu já falei. Chave número 6. Estude. Estamos num lugar promissor para falar sobre isso, né? Todo mundo estuda aqui. Mas isso aqui também é utilidade pública. 30% da população mundial hoje experimenta de baixa autoestima. Olha que número pesado. 30% da população. 70% das pessoas com depressão grave têm baixa autoestima. Então, o fator que faz uma pessoa ter depressão está aqui, baixa autoestima. Pesquisas sobre intervenções para melhorar a autoestima mostram que o desenvolvimento pessoal podem aumentar até
30% dos casos. Por quê? O que é a baixa autoestima? É aquela pessoa que ela não reconhece as potencialidades dela, ela acha que ela não é capaz, ela acha que ela não consegue, que ela não é boa o suficiente, que ela não sabe, que ela não tem valor. Tudo isso é baixa autoestima. Agora, se eu estudo, eu consigo começar a ter conhecimento e logo, se eu tenho conhecimento, eu me sinto capaz. Se eu tenho conhecimento, eu começo a acreditar mais nas minhas capacidades. E não é que aquela pessoa não tenha capacidade, é porque ela acredita que ela não tem. Só que se ela estuda, ela começa a acreditar que ela tem, porque ela está estudando. Não é tão óbvio e lógico assim, mas eu estou aqui trazendo, né, um dado muito importante. E pessoas com alta autoestima aumentam, em média, seus resultados em até 15%. Então, se vocês querem aumentar o resultado aí do time de vocês em até 15%, falem isso para eles. Façam uma roda de conversa. Leiam um livro e juntos. Tenham um dia para vocês falarem sobre conhecimento. Peça para um treinar alguma coisa, o outro treinar outra coisa no que ele é bom. Coloca eles ali no centro, faz com que eles acreditem neles. E quando a pessoa compartilha o conhecimento, ela aprende 2 vezes. Então, se a gente melhora a autoestima do nosso time, automaticamente a gente está melhorando os nossos resultados. Bom, eu não poderia deixar de falar da nossa imersão, né, gente? Gestão na prática é uma imersão que a gente faz de 2 dias, vai ser no dia 23 e 24 de novembro, aqui em Florianópolis, no Hotel Cambirela, e é para gestores, e a gente foca na inteligência emocional. Tudo que vocês precisam saber sobre pessoas, perfis, comunicação, inteligência emocional, comportamentos, tudo que envolve aí a gestão, vai ter na nossa imersão. Depois, entrem na nossa página, na Insight, que vocês vão ter o link lá. Peça feedback. Quem aqui tem coragem de pedir feedback? Ah, muito bem. É isso aí, gente. Pedir feedback é ser humilde. E as pessoas que têm dificuldade em dar feedback, que é uma das coisas que tem na nossa imersão também, como dar feedback para diferentes perfis, são pessoas que têm dificuldade em pedir feedback. Então, a autoconfiança, ela é um traço importante, né? Mas bons profissionais também são aqueles que sabem ter humildade e empatia. Se eu pergunto para o meu colaborador ponta lá, me fala, me dá um feedback, onde que você acha que eu posso melhorar como líder? Gente, ele vai ter o maior prazer em querer ajudar o líder dele. E isso gera engajamento. Então, pedir feedback ajuda, porque traz a congruência para a área comercial. E isso gera também, isso ajuda na inteligência emocional. Peça ajuda, peça feedback, tenha mentores. Elimine o ego. O ego não cabe para a liderança, não pode. A forma como você recebe feedback é a forma como dá feedback. Que bom que você já tem esse hábito. Parabéns por isso. Chave número 8. Observe os seus impulsos. Vocês sabem que por 1 ano, gente, eu fiquei trabalhando isso em mim. Porque eu sou uma pessoa que eu reagia muito rápido às coisas, né? Toma lá da cá, vamos lá, lá. E a velocidade da área comercial faz isso com a gente. Mas quando a gente não entende quais são os nossos impulsos, atrapalha na nossa inteligência emocional. Porque a gente fala o que não deve, a gente retruca ali, às vezes, uma informação que a gente deveria ter ficado quieto. Aquele colaborador que eu falei para vocês, que eu queria fazer uma ligação, mas eu esperei o outro dia, foi porque eu soube controlar meus impulsos. Impulsos? Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, comecem a observar. Quando que eu tenho os meus maiores impulsos? É no momento que eu estou com fome? Sabia que tem isso? Se observem. Estar consciente de seus impulsos e como você reage é aí fundamental para uma gestão eficiente. Sabe por quê? Porque os nossos colaboradores, eles sabem mais do que a gente como a gente reage. E às vezes eles vão fazer as coisas já sabendo como a gente reage. Então a gente tem que trucar eles e mostrar que nós estamos no controle ali da sala de comando. A gente não vai reagir da forma que eles acham que a gente vai reagir, porque nós temos inteligência emocional e a gente sabe a hora certa. Qual que é a ação prática aí, gente? Converse com alguém de confiança, ó, são em 2 etapas, tá?
converse com alguém de confiança e pergunte como essa pessoa percebe que você reage. Então, essa é a primeira fase. Faz essa conversa. Depois, quando você perceber alguma reação em você, anota como que você reagiu. E aí você vai observar se bate as informações, para que você fique consciente. A consciência é a chave aqui para você controlar seus impulsos. E aí, quando você for ter um impulso, você vai lembrar do que a pessoa falou e daquilo que você anotou. Então, cada vez mais você vai ficando inteligente emocionalmente. Você vai o nome disso é domínio próprio. Tá? Tá fazendo sentido para vocês? Que bom. Chave número 9. Eu não sei se vocês fazem isso, gente. Eu converso, né, comigo, eu falo sozinha. Mas é diferente da gente falar sozinho e conversar com a gente. E eu vou explicar. Nós falamos com muitas pessoas durante o dia, mas a pessoa mais importante a gente deixa à deriva. E somos nós. O nome disso, gente, é diálogo interno. Teve até alguém que falou aqui sobre diálogo interno. E isso é poderoso demais, demais. Lembra que eu falei para vocês questionarem os pensamentos de vocês? Aquela vozinha que tem ali na nossa cabeça? Isso é diálogo interno. Ele ajuda a gente a responder ao invés de reagir em situações de conflito. Quando você tem o diálogo interno correto, o que você faz? Você silencia aquela voz que não precisa estar com volume mais alto. Às vezes a gente está assim, será que eu faço isso? Não, eu faço aquilo. Não, será que eu faço isso? Isso é falar com a gente. Diálogo interno é quando você fala assim para você mesmo, eu vou fazer isso e esse assunto está resolvido. Deu. Você colocou um limite. Aí o que acontece? Aquela segunda vozinha, ela vai diminuindo o volume e ela... Só que às vezes a gente vai parecer meio louco, né? Se a gente estiver fazendo isso. Se for o caso, sai do lugar que você está, vai lá, conversa com você e volta. Mas isso é treino. E o diálogo interno, ele ajuda muito. Por quê? Eu e o Luiz, às vezes, a gente fala uma coisa, de repente a gente já fala, não, isso não. A gente se corrige muitas vezes. Por quê? Igual, acho que foi essa semana que eu falei, eu tô cansada, eu tô muito cansada. Eu falei para mim assim, alto. Só que, gente, era segunda-feira, a gente fez imersão esse final de semana e a gente tá diretão. Eu falei, nossa, eu tô muito cansada, eu tô muito cansada. E eu tava assim, E eu falei, não tô cansada, tá tudo certo. Isso é diálogo interno. Porque você rebate em voz alta. O nome disso é verbalização. Não adianta só pensar, tá? Tem que falar. Não, eu não tô cansada, tá tudo certo. Lá dentro, o corpo tá cansado. Mas se eu colocar isso como uma verdade, eu vou trabalhar a semana inteira ruim. Então, eu tenho que trabalhar, não tenho? Ou então eu vou dormir. Mas se logo eu tenho que trabalhar, então eu uso o meu diálogo interno. Tá tudo bem, bora lá que eu tenho uma semana pela frente. É impressionante, gente, o poder que a gente tem. É uma ferramenta muito poderosa e não custa nada, nem R$1. É só falar. Mas lembrem de falar em voz alta. E agora eu vou trazer para vocês aí a última chave, que é a chave mestra e que eu adoro compartilhar. Cuide da mente, do corpo e do espírito de vocês, gente. Seja qual for a sua crença, eu tenho a minha. Recarregue na fonte. Sempre. Inteligência emocional é inteligência espiritual. Se está te faltando inteligência emocional, com certeza você não está recarregando na fonte. Inteligência emocional é você ter uma conexão com o teu espiritual tão grande, que quando algumas coisas fogem do teu controle, que quando você percebe que tem alguma coisa injusta que aconteceu, né? Será que a gente lida com injustiça aí no dia a dia? Exatamente, é libertador. Porque sabe o que acontece? Quando a gente tem uma conexão espiritual, a gente fala assim, quer saber? Eu não estou entendendo porque isso está acontecendo agora. Mas uma hora eu vou conseguir entender. E aí você entrega. Isso também é inteligência emocional.
Cuidar da nossa mente é a gente fazer isso que eu falei para vocês aqui do diálogo interno, de cuidar dos meus pensamentos, né? De saber, gente, o que eu estou consumindo. Eu estou lendo o quê? Eu estou ouvindo o quê? Eu estou ligando televisão naqueles canais lá, que se você coloca um jornal em volta da televisão assim, cai até sangue, né, gente? Não, eu não vou deixar minha mente absorver isso. Cuidar do meu corpo, fazer atividade física. E eu não estou falando para fazer maratona, gente. O mínimo para o teu corpo funcionar. Mas tem que ter esses 3. Essa é a chave mestra da inteligência emocional. É você cuidar da mente, do corpo e do espírito. Mente e corpo são unidade. E o nosso espírito, quando ele está forte, está tudo forte. Então, se a gente tiver que priorizar alguma coisa, vamos priorizar a chave número 10. Tá bom? E aí aqui, gente, quando a gente lidera a si mesmo, a gente lidera a nossa casa. Quando a gente lidera a nossa casa, a gente lidera o nosso dia. Quando a gente lidera o nosso dia, a gente lidera o nosso mercado e a gente lidera a nossa concorrência. Muitas vezes a gente está com foco no mercado, na concorrência, mas a gente não liderou nem a nós mesmos. E como que eu lidero a mim mesma? Aqui, a chave mestra. Comecem por vocês. Autoconhecimento é a única forma de começar a ter inteligência emocional. Estamos em 2024 e, graças a Deus, aí o mundo está bem consciente com relação a isso. Se vocês precisarem de ajuda, a minha rede social está aqui também. Essa é a nossa página, essa sou eu, pode me chamar lá, eu adoro conversar. Eu adoro conversar em alguns momentos, tá, gente? Mas se eu estou convidando vocês é porque é verdade. Eu falei lá no começo que eu não gosto de conversar. Às vezes, eu tenho meus momentos, tá? Mas podem me chamar. Precisar de conteúdo, tem na minha página. Estou muito feliz de poder ter compartilhado com vocês o que eu trouxe aqui. E eu desejo muito sucesso e muita inteligência emocional para vocês. Tá bom? Obrigada.